Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Orgulho do gramado, choro da arquibancada ou só mais uma jogada ensaiada para encher o bolso dos camaradas. No Rasta News de hoje, falaremos sobre uma entidade que diz representar o futebol brasileiro, mas que ao longo das décadas se tornou especialista em outra coisa: transformar o esporte mais querido do Bostil num balaio de conchavo, cabresto e de cafetinagem. São os sarracenos! No Rasta News de hoje, CBF. O Brasil é o país do futebol, o Brasil é o único pentacampeão do mundo. Mas antes que isso fique parecendo para você aí, ó, jovenzinho garoto, capadócio, juvenil, que nossos louros vieram graças à CBF, é bom que se diga. Quando o Brasil se tornou tricampeão do mundo, em 1970, a CBF nem existia. Tal qual as universidades medievais que nasceram antes dos ministérios da educação e os sambas do Batatinha, que foram cantados antes do Ministério da Costura, o nosso tricampeonato do mundo chegou antes da CBF e, ao se tornar o primeiro tricampeão do mundo em 70, o Brasil ganhou o direito de ficar permanentemente com a Taça Júnior Rimet, que era a taça entregue ao campeão do mundo até o Brasil conquistar permanentemente. A CBF, Confederação Bostileira de Futebol, só foi fundada em 1979. Até lá, quem respondia pelo esporte era a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. A CBF, esse antro de malandro, já nasceu em berço de ouro. Sem fazer nada, herdou a Taça Júnior Rimet, feita todinha do mais puro ouro da melhor qualidade, e a primeira conquista brasileira sob o comando da CBF foi ter colocado a Taça Júnior Rimet para ser exposta sem nenhuma grande proteção. Resultado, a taça foi roubada. Qual DDD? Qual DDD? Alguém? E o melhor de tudo é o nome dos peralvilhos, né? Chico Barbudo, Sérgio Peralta e Luiz Bigode. Junto deste trio brasileiro, havia também um argentino, Juan Carlos Hernández. E logo quem foi o responsável por derreter a nossa taça? O argentino. Tinha que ser, né? É isso aí, ó. A primeira conquista da CBF foi permitir que a taça mais cobiçada do mundo fosse derretida por um argentino. Irmão, é de fuder o cu da graviola, meu amigo. O Brasil é intancável. Isso já devia ser suficiente para entender que a confederação nunca foi responsável pela gênese do futebol nacional, nem foi pai, nem mãe, nem porra nenhuma do nosso futebol. A CBF nasceu para ser um padrinho do nosso futebol, no estilo Poderoso Chefão, né? Que reestrutura tudo sempre a seu próprio favor e dos seus associados. Inclusive, o nosso modelo fez escola, se espalhou pela América Latina e serviu de base para o sistema internacional de corrupção que viria a explodir décadas depois no escândalo da FIFA. A ascensão da CBF como cartório da bola começa com João Avelange, um homem que usava o futebol como diplomacia e a diplomacia como moeda. Foi presidente da CBD, depois da FIFA, e foi sob o seu comando que o futebol virou espetáculo mundial e TV lesivo, com contratos cada vez mais milionários e escândalos cada vez mais sinistros. A escola João Avelange foi passada com zelo e carinho para o seu genro. Eita, que delícia, hein? Ricardo Teixeira, e comandou a CBF por mais de 2 décadas. Palmas aí, ó, meu irmão, palmas pro Ricardo Teixeira. Né? O Brasil ganhou 5 Copa América, 2 Copas do Mundo sob o comando do Ricardo Teixeira, né? Palmas aí para ele. Rouba Mais Faz. Sou um grande fã do Rouba Mais Faz, uma grande escola fundada por Ademar de Barros e com grandes expoentes na política nacional, como Paulo Maluf e Antônio Garotinho. Já o Teixeira, apesar dos títulos, foi acusado de tudo, né, meu irmão? Lavagem de dinheiro, evasão, enriquecimento ilícito. O único foi preso porque no Brasil a cadeia para político é como o Mundial de Clubes do Palmeiras, né? Não existe. Após Ricardo Teixeira, vieram José Maria Marim, em 2012, que foi preso na Suíça 3 anos depois durante o escândalo do FIFA Gate. Em seguida, assumiu Marco Polo del Nero, que também
foi incluído e indiciado no FIFA Gate e fugiu da Europa antes que fosse preso. Apesar de fugitivo e sem poder sair do país, porque se saísse seria preso, Marco Polo segue sendo nosso presidente da CBF até 2017, quando foi banido para o resto da vida de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol. Hoje, ele segue na lista vermelha da Interpol e se sair do país é cana, meu irmão. Após este, vieram o Coronel Nunes, Rogério Caboclo, José Perdiz e Edinaldo Rodrigues, que foi presidente de 2021 a 2023. Edinaldo voltou em 2024 e agora recentemente foi reeleito para a presidência da CBF, sendo eleito após ser o único candidato do pleito, meu amigo. Porque o Ronaldo Fenômeno não conseguiu nem lançar a candidatura dele, meu amigo. Precisamos falar sobre o Ronaldo Nazário, um ícone do futebol, 3 vezes o melhor do mundo, bicampeão mundial, além de ser um empresário de sucesso e um respeitadíssimo sommelier de travesti. Porra, meu irmão, se o Ronaldo quer ser presidente da CBF, não devia nem ter eleição, né, meu amigo? Tipo, dê a CBF para este homem, né? O Brasil devia dar a chave do edifício pro Ronaldo e acabou-se, meu irmão. Ah, mas o Ronaldo tava lançando a sua candidatura tendo André Sanches na chapa. Pô, meu irmão, se o Ronaldo é corrupto, eu não sei. Mas se for para ser corrompido, eu prefiro ser corrompido por um ícone do futebol, um maluco top dos meus, um maluco cap. Melhor ele do que ser corrompido por um peralvilho com o nome de professor de geografia, né? Professor Edinaldo. Obviamente, não rolou. A candidatura do Ronaldo nem foi lançada. Para você lançar a sua candidatura, você tem que ter a candidatura aprovada por um número X, sei lá, de federações estaduais. Ronaldo tentou, mandou mensagem e pediu para ser recebido pelas federações. Ninguém quis saber, meu amigo. Maluco, o Ronaldo, velho, não foi nem recebido para tomar um café e ter uma conversa, cara. Meu irmão, imagina isso, velho. Você é o presidente da Federação do Amapá, que é um estado sem futebol. Daí, o presidente tem a oportunidade única na vida de receber o Ronaldo para conversar sobre futebol e o cara nem finge que está interessado, meu amigo. Só ali para aproveitar, tirar uma foto, postar no Instagram, pegar um autógrafo do Ronaldo. Claramente, algo de errado não está muito certo. Ninguém quis conversar e muito menos quis apoiar, né, meu irmão? Nem a Federação do Amapá, nem a de Roraima, nem do Acre, que é um estado que a gente pagou para existir e mesmo assim não existe. O buraco é tão fundo, meu irmão, que não apenas o voto da Federação do Acre vale tanto quanto o voto da Federação Paulista, Carioca, Pernambucana, Gaúcha, Cearense, como o voto do Acre vale mais do que o voto de todos os clubes da Série A juntos e somados. É por isso que os clubes vivem tentando criar uma liga independente, mas não conseguem sair do lugar. É por isso que você vai bater um FIFA Soccer ali e não tem o Campeonato Brasileiro, não tem todos os times, não tem as fotinhas do jogador do seu clube. Diga aí, não tem Flávio Caça-Rato, meu irmão. Não tem Flávio Caça-Rato nessa porcaria. Não tem Magrão, o melhor goleiro do mundo. Toda tentativa de autonomia no futebol brasileiro esbarra num mar de falcatruagem e sabotagem, meu amigo, e na legião da má vontade que é comandada pela CBF, né? E por que nenhuma federação apoiou o Ronaldo? Porque todas já estavam fechadas com o Edinaldo desde o início, né? O maluco entrou sozinho na disputa e foi eleito com unanimidade depois de caprichar na mesada, né? Aumentou de 50 para 215 mil reais a mesada dos presidentes das federações e de 100 para 215 mil para as federações como um todo. Essa é aquela democracia estilo Coreia do Norte, né? Para selar o amor, ele levou todos os presidentes para a Copa do Mundo de 2022, né? Com tudo pago, hotel 5 estrelas, jantarzinho, mimo, brindezinho e direito a acompanhante e pose de bacana. Ou seja, distribuiu o pirulito da garotada, né? Ok, eu entendo, né? Ninguém gosta de perder o seu docinho. Mas custava pelo menos tomar um café com o Ronaldo, cara, hein? Pegar um autógrafo com o Ronaldo, cara. Diante das críticas recebidas, Edinaldo frequentemente diz estar sendo vítima de racismo e celebra ser o primeiro presidente negro da CBF. Francamente, né, meu irmão? Cá entre nós. O maluco dizer que sofre racismo é algo que eu não sei o que opinar, tá certo? Mas esse maluco se chamando de negro, com essa cara, meu irmão, o maluco podia ser presidente da Confederação da Guatemala, do México, até da Índia, mas nunca seria presidente do Senegal, né? O famoso Senegão, coisa que ele não é, né? Faz o seguinte, bota aí a foto do presidente da Federação de Futebol, sei lá, de Honduras. Olha aí. Agora coloca a foto do presidente da Federação do Futebol do Senegal. Quem se parece mais com o Edinaldo, hein? Se esse maluco é negro mesmo, eu sou, sei lá, eu sou o Jiraya, velho. Eu sou um micro-ondas. Sou até o Seu Madruga. Se bem que, pela versão ao trabalho, talvez eu já seja o Seu Madruga. Mas se a responsabilidade pela falta de segurança no caso do roubo da taça Jules Rimet pode ser perfeitamente atribuída à CBF, já não estou certo,
e que o mérito dos títulos conquistados desde a fundação da CBF seja um mérito da entidade. Qual será a responsabilidade da CBF no surgimento de um Romário, de um Bebeto, um Rivaldo, Ronaldo, um Ronaldinho? A responsabilidade por um Ronaldinho é ele ter visto o Djalminha driblando dando show, né? A responsabilidade do fenômeno foi ele ter visto um Zico chutando com as duas pernas e ter passado a treinar para fazer o mesmo. Aliás, né? O Zico foi o maior ídolo, não apenas do Ronaldo, mas também era o maior ídolo de inspiração do Rivaldo, do Bebeto e do Romário, né? E o maior ídolo do Zico foi o Pelé, que por sua vez teve como seu maior ídolo Thomas Soares da Silva, o Zizinho. Aí vem aquele Hendrick me dizer que, não, a minha maior influência é um jogador inglês que ninguém conhece, tá ligado? Brincadeira, meu irmão. Tá aí, esses são os responsáveis em ensinar a galera de 94 e 2002 a jogar bola. Será então que o papel da CBF seria formar outros profissionais do futebol? Juízes, o futebol brasileiro, continua com árbitros amadores, técnicos. A CBF, male está agora com um curso para técnico, né? Mas que continua sem formar nenhum grande profissional. É um diploma que não abre porta, não dá acesso ao mercado. Como qualquer diploma universitário, né? Muito pelo contrário, os técnicos brasileiros só vêm perdendo espaço nos últimos anos. Liga? Não temos. Um calendário top? Não temos. Porra, meu irmão, a CBF não entrega absolutamente nada que faça realmente diferença para o nosso futebol hoje. CBF e Ministério da Educação, os dois acabam amanhã. Qual faz menos falta, né? O mérito da CBF, no melhor dos casos, é o de não atrapalhar o nosso futebol quando ele está ali com seus grandes craques. Fora isso, a CBF só atrapalha, né, meu irmão? A desorganização é tanta que a CBF não consegue nem cuidar do seu principal ativo, que é a seleção brasileira, né? Quando a gente era garoto, a gente curtia ver o Brasil bater um amistoso ali com a Itália, Alemanha, Holanda. Pô, meu irmão, tem altos jogos, né? Hoje em dia a seleção serve apenas para a CBF fechar contrato de patrocínio milionário e fazer caixa colocando o Brasil para jogar amistoso com os times mais fuleiros do mundo, velho. É Guiné-Bissau, Panamá, Catar. Porra, meu irmão, podia pelo menos fazer uns amistosos com algum clube do Brasil, né? A galera ia engajar, imagina aí, ó, Flamengo, Palmeiras, Santos, Inter jogando contra a seleção. Seria um desafio melhor, né? Um entretenimento de alto nível e ia conectar a seleção com a galera. Mas não, toma aí, amistoso com a Austrália, tá ligado? Que merda, que caralho é o time da Austrália, jogado num estado qualquer do Brasil, sei lá, em Goiás. Não é nada contra Goiás, Goiânia inclusive diferenciado. Grande povo brasileiro, né? Tem a galera do agro ali, mas vamos falar a verdade, né? Tu vê a seleção da Argentina jogar e a torcida torce animada, né? Tem as músicas, tem a porra toda. Ultimamente, virou moda o jogador brasileiro marcar um jogo e mandar a própria torcida do Brasil se calar. Por quê? Porque a CBF bota a seleção para jogar cada jogo num lugar diferente. E aí, ao invés de quem gosta de futebol, vai um monte de dondoca e garotinho a fim de tirar uma selfie e fazer um prick-toque. Gente que nunca vai no estádio porque a cidade mal tem time e, para piorar, gente que nunca foi ver um jogo da seleção na vida, né? Seleção argentina, meu irmão, joga onde? Joga em Buenos Aires, meu irmão. Joga no Monumental de Núñez, tá entendendo? Joga na Bombonera. Eu vi Argentina e Uruguai na Bombonera. Tomou um cacete do Uruguai. Grande dia. O Porteño já foi ver ali a sua seleção 1000 vezes na vida, né? Não é um evento que ocorre a cada 5, 10 anos e não tem mais graça para as dondoca. A galera aprende a torcer por isso, né? Se vocês querem que o brasileiro aprenda a torcer, faça o que eu digo, ó. Amistoso contra times nacionais e jogo de eliminatória todos no Rio e São Paulo, certo? De vez em quando manda um jogo para algum outro lugar, Porto Alegre, BH, ali, Mineirão, né, Fortaleza, tipo, beleza, se dá que pelo menos tem um futebol, né? Mas deixa a galera aprender a torcer, né, velho? Desenvolver um ethos, criar uns gritos e algum lugar. E onde estão os grandes talentos paridos pela CBF? Não estão, né? Apesar do Brasil estar com jogadores prestigiosos, não temos mais nenhum jogador que será considerado da primeira prateleira da história do futebol, né? Desde que o Neymar se aposentou dos gramados, é assim, né? Menino Ney, eu tô botando fé em tu aí, menino Ney. Não fode comigo, adulto Ney. E se a seleção já anda na pior, o futebol brasileiro segue no seu eterno caos. Os estaduais, que tomam 3 meses do ano, e um calendário que tira os principais jogadores dos times mais fortes, sempre que há jogo das seleções nas datas FIFA, né? O Campeonato Brasileiro é basicamente decidido de acordo com os desfalques causados pelas seleções, né? Tem time que vai jogar jogos importantes sem 4, 5, 6, 7 dos seus principais jogadores, porque a galera foi jogar eliminatória para a Copa. E falando em campeonato bostileiro, em 2010, a CBF decidiu que os vencedores da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados entre 1959 e 1970, seriam considerados campeões brasileiros.
uma canetada que mudou a história do futebol brasileiro, né? Tem algumas coisas que até faziam sentido ali, mas o que parecia um gesto de valorização histórica virou Festival da Pelegagem, né, meu amigo? O caso mais famoso é o campeonato de 87, que basicamente a CBF abriu mão de fazer e quando os clubes resolveram se organizar, ela voltou atrás e quis retomar o controle sobre o campeonato. Para não dar o braço a torcer e confessar que era a responsável pela cagada, por décadas, por mais de 20 anos, a CBF considerou o Sport campeão de 87, certo? E veja, vou falar com a galera de Recife aqui, eu sou Sport, meu irmão, tá certo? Né? Sou fã de Carlinhos Ballack, só que vocês ficam valorizando esse título de 87 como quem deu um peido no pau dos carioca, tá entendendo? É campeão de acordo com a ideologia de gênero e o STF. Enquanto, eu digo isso aqui, enquanto o Sport ficar valorizando esse negócio de campeonato de 87, não vai ganhar nada mais, tá entendendo? Desde que vocês inventaram essa merda, o Sport é assim, passa, fica na Série B, Série B, Série B, Série B, aí sobe pra Série A, aí cacete, cai, aí volta. Só não é pior que o Náutico e o Santinha, né? Isso aí é maldição, meu irmão, certo? Isso aí é maldição. Ganha um campeonato, tipo, valendo mesmo, porra. Cadê o brilho, cara? Cadê o brilho? É o Leão do Norte, vocês estão se comportando como cachorra de peruca. Em 2010, aproveitando todas as mudanças que fazia, ela voltou atrás e reconheceu o Flamengo também como campeão. A coisa acabou parando ali no STF, para dar uma martelada final. Vocês só querem uma marteladazinha, né? Só quer um carimbo do Zé Borrão. É um negócio, é um torcedor de funcionário público, meu amigo. E aí, o STF reconheceu apenas o Sport como campeão e proibiu a CBF de reconhecer o Flamengo também, né? Pois é, o Brasileirão de 87 foi decidido no STF. Enquanto isso, no Capistão, onde as coisas são livres e não se precisa do reconhecimento do Estado, o Flamengo segue o legítimo campeão de 87 dos gramados. Meu irmão, a discussão é o seguinte, tá entendendo? Esqueça CBF, STF, a puta que o pariu. Onde jogava Renato em 87? Esse é o time campeão. Pronto, acabou. Onde jogava Renato, o homem mais bonito deste mundo. E que a CBF está vacilando de não colocar como técnico da minha seleção. Em 2023, o próprio STF também foi decisivo para a recondução de Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, após uma decisão judicial que o havia afastado. Diante da confusão, o STF foi lá e interferiu diretamente no rumo da CBF e de nosso futebol. Enquanto a seleção bate recorde atrás de recorde negativo nas eliminatórias para a Copa, a cartolagem brasileira trava um duelo que vai muito além das 4 linhas. É o STF versus CBF, o maior clássico jurídico do país, desde que o Gilmar deu voadora no Código Civil. Tudo começou quando o Ministério Público do Rio de Janeiro quis meter o bedelho e fez um acordo com a CBF para reorganizar a casa e colocar o Edinaldo Rodrigues no trono da entidade. Só que o Tribunal de Justiça do Rio, num plot digno de novela do Agnaldo Silva, decidiu que o MP não poderia ter feito isso, anulou o acordo e ainda nomeou José Perdiz como um interventor para comandar a CBF temporariamente. Diante de tal situação, o Partido Comunista do Brasil resolveu atuar. Uma revolução, uma ditadura do pauletariado, uma derrocada do capitalismo? Não. O Partido Comunista ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, questionando a decisão do TJ do Rio de Janeiro e defendendo a legitimidade do acordo firmado entre o MP, RJ e a CBF. Aí entra a parte mitológica da parada, meu amigo. O STF, com Gilmar Mendes, batendo o proverbial pau na mesa, disse: "Quem manda nessa porra aqui sou eu", e reconduziu o Edinaldo ao cargo com uma liminar, alegando que sem ele no comando, a FIFA poderia arrancar a seleção das competições. Para tentar dar fim ao rolo, a própria CBF se juntou com os cartolas arrependidos e foi bater na porta do Supremo pedindo a bênção, né? Confirma logo esse acordo aí pra gente fingir que foi tudo sempre legal, fingir que tudo sempre foi legal aqui. Assim, Edinaldo voltou ao trono e o Bostil segue sendo uma nação onde desembargadores, advogados e juízes togados se aliam à cartolagem e a um monte de gente que nunca chutou uma bola na vida para decidir o futuro e o passado do nosso futebol, colocando em primeiro lugar não a formação de craques, mas o florescimento dos bigodes. E falando em bigodes, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje é para ele, a lenda, o homem que descobriu que o futebol poderia ser mais lucrativo do que o petróleo, que votos valem mais que gols e transformou a FIFA num império, João Avelange. João Avelange certamente é um dos brasileiros que mais deu certo na arte do engabelamento. Competiu nas Olimpíadas de 36 como nadador, jogou polo aquático em 52 e logo depois mergulhou na política.
Foi presidente da Federação Paulista de Natação, depois da Carioca, virou vice-presidente da CBD e em 58 assumiu a presidência geral, quando a entidade máxima dos nossos esportes ainda cuidava de 23 modalidades, incluindo o futebol. Sob sua gestão, o Brasil ganhou 3 Copas do Mundo. Isso facilitou para que em 1974 ele deixasse a CBD e virasse presidente da FIFA, onde construiu o seu verdadeiro império e ficou na presidência até 98, meu amigo. Ali, foi acusado de grandes falcatruagens. Por exemplo, o jornalista escocês Andrew Jennings afirma que João Havelange foi eleito através de uma compra de votos feita por Horst Dassler. Em troca, João teria dado a Dassler o poder de comercializar os principais torneios mundiais da FIFA. Dassler se tornou o pai do patrocínio esportivo, trazendo marcas como a Coca-Cola e o McDonald's para o futebol, enquanto se tornou comandante do futebol mundial. É o meu patrocínio, né? A partir daí, Havelange se revelou um típico carioca praticante, forjado na cultura quilingue. Teve grande amizade com o maior bicheiro do Rio, Castor de Andrade. Foi acusado de tráfico de influência e foi acusado até de envolvimento com o tráfico de armas. O grande escândalo envolvendo João Havelange veio já depois de sua gestão na FIFA, quando ocupava apenas o cargo de presidente de honra. Em 2012, seu nome apareceu citado no Tribunal da Suíça no meio de um esquema de fraude na venda dos direitos de transmissão para a empresa de marketing suíça ISL. Segundo as investigações, a ISL teria pago subornos milionários tanto a João Havelange quanto ao seu genro, o nosso queridíssimo Ricardo Teixeira. Cada um teria embolsado cerca de 45 milhões de reais entre 1992 e 2000, por meio de empresas de fachada. Pressionado pelo escândalo, Havelange foi obrigado a renunciar ao título de presidente de honra da FIFA e sua imagem, já bastante arranhada, ficou definitivamente manchada, ainda mais depois que tanto ele quanto o Ricardo Teixeira acabaram devolvendo parte do dinheiro recebido, né? Uma parte minúscula, porque o resto, meu amigo, já tinha virado baile. Então, por ter usado a nossa paixão nacional como escada para inaugurar um sistema que transforma o futebol em moeda, a federação em palanque e os cartolas em rapariga, para conquistar dinheiro e a fama, fica aqui a João Havelange, o nosso troféu bigodagem. Rasta, onde encontrar gente mais honesta para chefiar a CBF? No casarão da Augusta. Rasta, o que você faria se fosse Papa? Instituiria o Férias Day, o caminho da santificação através do cochilo na rede. Rasta, o que acha de religiões de origem africana? Sou fã. Tem um africano chamado Agostinho, a religião dele é top.